Divino Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade renovada de aqui estarmos reunidos uma vez mais para aquele entendimento fraterno, com base nas chaves que a doutrina espírita nos oferece, do texto de Gênesis, estudando em continuidade o capítulo 3, a partir do versículo 10. Que nós possamos extrair o melhor proveito dos apontamentos, que os apontamentos também aqui veiculados possam ser úteis para os irmãos em tratamento, em estágio de reajustamento na Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Pedimos também, Senhor, que as energias positivas que forem exteriorizadas em função desse estudo possam servir de energia terapêutica para os sofredores, principalmente os irmãos que vêm desencarnando por causa do vírus SARS-CoV-2, para os irmãos que estão internados nas UTIs em tratamento, em sofrimento. Os bons espíritos também possam sensibilizar a classe política para que haja um empenho efetivo para que se adquiram as vacinas, para que o sofrimento possa ser minorado. Que assim seja. Muito bem, eu vou projetar o texto. Nós vamos finalizar aí o versículo 10, embora já tenhamos terminado esse versículo 10, e partimos para o versículo 11. Então, vou fazer a leitura a partir do versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Por quê? Porque sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Muito bem. Então, na semana passada, estudamos o versículo 10. Está aí no texto, aí, ó, na tela. E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, nós trabalhamos bastante esse versículo, e eu só quero ressaltar esse verbo escondi-me, no tempo passado, definindo as nossas tentativas. Se nós podemos aí trabalhar com tranquilidade o plano da reencarnação, em que o espírito, graças ao esquecimento do passado, se esconde entre as árvores do jardim, no campo social, entre as pessoas, e permanece aí nesse meio, de certa forma, inibida ou nos lances da timidez, nós também não podemos trabalhar o assunto do ponto de vista psicológico como sendo as tentativas de fugir da responsabilidade, dos compromissos assumidos, tanto os que assumimos antes da
do mergulho no campo físico, quanto aqueles que nós assumimos nas tarefas específicas e vamos buscando subterfúgios para deles fugir. Então, é um ponto vasto aí para a nossa análise, nosso estudo, e penso que nós já trabalhamos de forma suficiente esse assunto. No versículo 11, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Esse versículo, efetivamente, aliás, como todo o texto de Gênesis, é um versículo simbólico, certo? Porque o progresso intelectual... Boa noite, Regina. O progresso intelectual, ele é realizado de forma natural e espontânea e automática. Nenhum de nós consegue impedir o desenvolvimento intelectual que se efetua sempre. Aprendemos estudando a questão 785 do Livro dos Espíritos. Ele se efetua sempre. Não importa qual seja a nossa atividade na vida física ou no plano espiritual, o progresso intelectual está sempre sendo realizado. Os elementos que estão cultivando e operando o campo da delinquência e da criminalidade estão avançando no campo intelectivo. Então, o nosso propósito fundamental, primordial, nessa nossa fase da evolução é potencializar o progresso moral para que nós não continuemos a utilizar os valores do intelecto a reboque das paixões, dos desejos e das emoções, crescendo, aumentando a nossa carga da imperfeição. Então, e disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Então, esse texto é um texto simbólico. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Porque aqui vamos lembrar do alerta que foi feito aos exilados de Capela, aos transmigrados, que no seu mundo de origem não atentaram de forma profunda para o desenvolvimento moral e geraram todos os desmandos que as paixões organizaram com base no conhecimento. Então, aqui o ordenamento para eles aqui era operar no campo do amor. Agora, fechando o raciocínio antes de passar a palavra para o Fernando, o que vai mostrar nossa nudez de valores nobres, no nosso caso específico de espíritas cristãos, é o conhecimento espírita, o conhecimento evangélico, que vai sendo aprofundado, interiorizado, vai apontando a nudez de valores morais edificantes, consequentemente, a riqueza das paixões que nós desenvolvemos, para que então o trabalho da retificação, do reajustamento, seja operado de forma consciente, fazendo bom uso do livre-arbítrio e saindo então do âmbito dos procedimentos que a misericórdia divina estabelece como impactos de fora para dentro, para quebrar a cristalização que impede que a consciência analise e identifique as complicações.
O Fernando está querendo falar. O Fernando... Pode falar, Fernando. Abre seu som primeiro. Precisa abrir seu som primeiro, Fernando. Seu som está fechado. Eu queria só, eu estava só ajustando o texto, não estava querendo falar, não. Desculpe. Ok. Então, esse aí é o ponto. E disse Deus. E disse Deus, nós aqui já aprendemos que nós não estamos aqui estudando Adão, Eva, Caim, Abel, Jardim, a feição das religiões tradicionais, em que nós vamos ter lá, em que se crê que Deus, formou o homem do pó da terra, soprou nos seus narizes, formou o primeiro casal, e colocou ali no jardim, e Deus ficava ali, não, isso aí é símbolos de iniciados. Hebreus, de cujo grupo Moisés era um deles, que bebeu nas fontes egípcias, utilizando-se uma linguagem figurada, para ensinar aspectos profundos da história espiritual da humanidade, que naquele tempo ninguém tinha condições de entender, assim como hoje mesmo, hoje em dia mesmo, muito pouca gente, se compararmos aí contingente, fizemos aí uma conta do contingente de quase 8 bilhões de encarnados, a porcentagem que tem condição de compreender isso é mínima. Não que nós sejamos privilegiados, não, nós somos os que temos mais necessidade de acelerar o passo do progresso moral. Ô, Júlio. Deus é um diálogo, e disse Deus, é um diálogo que se passa na intimidade da consciência desperta, no grau de capacidade que cada um de nós tem em assimilar determinados pontos da revelação. Pode falar, Luiz. Dentro desse versículo 11, quando você trouxe para a gente que o despertar da consciência, e ao mesmo tempo há uma pergunta: quem te mostrou que estavas nu? E uma repreensão pelo caminho, ou seja, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse, que não era por ali. A gente podemos tentar entender que nesse ponto poderia haver dois caminhos para o conhecimento, um natural, aquele que a gente não está forçando a barra, vem por mérito e por degrau, e o outro seria aquele em que eu vou pelo meu jeito mesmo e acabo aprendendo de uma maneira conturbada e dolorosa? É o caminho da evolução por linha reta e a evolução por linha quebrada, vamos dizer assim. Certo. Quando nós geramos as imperfeições. As imperfeições correm por nossa conta. Sim. Okay. Agora, a caminhada em linha reta tem muito misticismo em torno disso. Certo? Quando os espíritos definem lá naquele tempo da codificação, não tinha como aprofundar isso. O espírito segue o caminho do bem desde o princípio. O caminho do bem desde o princípio, meus amigos, é o caminho natural. O elemento sai da instintividade, gradativamente a inteligência vai se desenvolvendo, o livre-arbítrio vai abrindo, então ele apreende e busca adotar, mas na busca por adotar tem o erro natural, meus amigos. O erro natural está na pauta da evolução em linha reta. Não existe nenhum espírito que não erra nunca, e nunca errou. Então, o misticismo instaurou-se no seio da doutrina espírita, um misticismo de cunho de herança católica, que Jesus foi um espírito que evoluiu em linha reta, infalível, que jamais errou. Isso é
papo furado, conversa fiada. Certo? Na evolução natural, todo mundo erra, gente. O erro é natural, o erro é consequente da busca por acertar. Então, existem essas ideias permeando aí. Tem até outras correntes que dizem que o espírito foi criado perfeito, aí ele se rebelou contra Deus, aí começou o mergulho na reencarnação desde o átomo. É outra ideia esdrúxula, que não é uma ideia espírita que circula aí no seio de determinadas correntes espiritualistas e que determinados elementos querem enxertar na doutrina espírita e causam confusão, causam discórdia no seio da comunidade espírita, porque eles querem inserir a fórceps uma ideia com a qual eles se namoraram e acham que é válida, esquecendo-se de que a doutrina espírita resulta do ensino universal generalizado concordante dos espíritos que Allan Kardec compilou, utilizando-se de diversos médiums. Aí um elemento encarnado tem uma ideia, edita essa ideia, outros elementos abraçam, gostam da ideia e querem enxertar aquilo de qualquer jeito no seio da doutrina espírita. Então eu vou citar aqui nominalmente Pietro Baldi, que tem essas ideias de queda, João Batista Rusteng, nos Quatro Evangelhos. Não são ideias espíritas, são ideias, opiniões pessoais. A de João Batista Rusteng, inclusive, de cunho mistificador, porque está demonstrado e provado que os espíritos foram mistificadores. A própria médium depois revelou isso. A própria médium não concordava e depois revelou que tudo não passou de um processo de mistificação. E depois, aqui no Brasil, tivemos a visita do filósofo respeitável, Pietro Baldi, mas aqueles mais incautos, mais entusiasmados, abraçaram e quiseram enxertar de todo modo as ideias dele no movimento espírita. Então, o nosso movimento espírita, porque nós não temos um conselho, um trabalho de observar a concordância generalizada dos ensinos, então temos essa dificuldade. E aqui, se eu estiver desagradando alguém, meus amigos, se estiver desagradando alguém, tem um botão descurtir ou não seguir. Ninguém é obrigado a ficar na sala, participar do estudo. Ninguém é obrigado. Quem não concorda pode seguir seu caminho. Dos que estão agora e dos que virão depois, aí acessando os vídeos. Não tem nenhum problema com isso. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque nós somos livres pensadores. Mas, segundo o ensino espírita, se nós não concordamos com o ensino espírita, reza o bom senso, a coerência, que nós então devemos procurar outros caminhos e não tentar ficar trazendo confusão para o seio da comunidade espírita. Esse é o ponto que nós gostaríamos de ressaltar aqui. Que o espiritismo não é o suprassumo das religiões nem das filosofias. É a alavanca de que Deus se serve para fazer que a humanidade avance. Ele tem outras alavancas. Se alguém não está satisfeito em trabalhar com essa alavanca, procure outra alavanca, mas que seja fiel à proposta. Não queira enxertar na proposta espírita concepções pessoais, porque aí estará fazendo um trabalho no campo da adulteração de uma doutrina respeitável, elevada, que resulta de um trabalho hercúleo, sacrificial e difícil de nosso nobre amigo espiritual Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Então, esse é o ponto.
Então, e disse Deus na pauta do que a consciência adota. Quem te mostrou que estava nu? O conhecimento adotado mostra a nudez espiritual e os que convivem conosco, familiares, amigos, inimigos, também vão revelar para nós as nossas complicações. Então, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir vai escutar com serenidade, paciência, os que estão à volta, adotar humildade e aproveitar as lições, porque isso é bom para o nosso autoconhecimento. Poxa, eu estou aqui com o elemento, um exercício. Vive na família, e a esposa fala uma coisa, ou o marido fala uma coisa. O que é aquele que é inteligente? Qual o sistema que o inteligente deve adotar? Opa, quem está dizendo isso? Vamos analisar. O que está por trás disso? Aproveitar a oportunidade para estabelecermos o conhecimento aprofundado das nossas dificuldades. Então, ficou claro esse trabalho, esse caminho da evolução, meus amigos? Porque tem gente que acha que o espírito passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, quando ele adentra a fase humana, atravessa ali os hominídeos, o pitecantropo, o Homo erectus e tal. Quando ele aporta lá na fase humana, abre a razão, o livre-arbítrio ele vai escolher, que ele vai, Deus vai chegar para ele com a tábua assim, vou fazer a tábua de frios para ele escolher. Ó, aqui é o caminho do mal, aqui é o caminho do bem. Qual que você vai escolher? Assim, né, meus amigos? O processo é gradual, é lento. É lento, não existe isso. O negócio, a transição é lenta. O espírito progride, é insensível, marcha ascensional. Então, esqueçam essas ideias esdrúxulas, místicas, que definem que uma certa classe de espírito, assim que saiu do reino animal, entrou no reino nominal, foi bonzinho daí para frente. Não existe isso, meus amigos. Até porque nós aprendemos da questão 907 que o princípio que dá origem às paixões, que são os instintos, não são originariamente maus. Foram postos no homem para a realização de grandes coisas. Porque Deus não cria o mal, eles são bons na essência. O que é o mal? O mal é a imperfeição gerada a partir de um certo movimento do livre-arbítrio. Se define como queda, por exemplo, é isso. O espírito faz um desvio, vai dar uma voltinha. E depois ele vai voltar pelos impactos dolorosos. Ele retorna, porque a imperfeição em si mesma traz a dor e o sofrimento, é inerente. Certo, amigo? Chega de misticismo. Chega de ideia esdrúxula no nosso movimento. Vamos trabalhar com bom senso, a lógica que definia o caráter de Allan Kardec, o ensino concordante, universal. Por isso aqui na segunda-feira, quando os espíritos definiram que nós precisamos estudar, aí um perguntou, como é que eu vou estudar? Como é que se define esse estudo? Tem alguma obra? Não, a obra é a codificação. A obra é a codificação. Se nós aqui somos espíritas cristãos, raiz, e queremos avançar nessa senda, a obra é a codificação. Estudar as entrelinhas, as minúcias, e podemos aí, temos André Luiz para ajudar, Emmanuel, por exemplo, que são espíritos respeitáveis, para ficar só nesses dois, através da mediunidade do Chico, que vieram trazer apontamentos interessantes para nós, no campo da segurança doutrinária, embora
temos irmãos que não concordem com as ideias de André Luiz e Emmanuel, mas aí já é outro problema pessoal de quem não concorda, porque nós vemos uma linha de coerência e de continuidade, até porque Allan Kardec diz que sobre a doutrina espírita foi dita a primeira palavra. Então, qualquer filósofo que surja aí no contexto, primeiro passo, peraí, vamos ver se está de acordo com o ensino universal, generalizado dos espíritos. Ah, não tem nenhum espírito falando disso ainda, então vamos aguardar. Vamos deixar lá na prateleira e vamos aguardar outras comunicações que vão concordar ou não, ou vão negar. No caso, por exemplo, citado aqui de João Batista Rusteng, o que veio depois negou completamente. Os espíritos nem falam nisso. Uma certa classe, infelizmente, de companheira que impuseram de cima para baixo, no movimento espírita, o estudo dessa obra, institucionalizaram de cima para baixo. Quer dizer, um novo Vaticano foi criado, um novo sumo pontífice foi estabelecido, então definiu-se de cima para baixo que essa obra era a revelação da revelação e ponto. Isso é que foi feito no movimento espírita. Tardiamente, foi reajustado. Tardiamente, porque o estrago foi feito no movimento espírita. E hoje eu trabalhamos aí nesse campo extremamente minado que os irmãos conhecem aí, em termos da comunidade espírita. Muito bem. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então, nosso desafio hoje, todos nós, se nós decidirmos que vamos comer da árvore do conhecimento, vamos operar concomitantemente. Porque aquele que vai só engolindo o conhecimento e não opera, começa a gerar coisas esdrúxulas. Começa a gerar ideias esdrúxulas. E depois quer impor para todo mundo, porque ele julga que é conveniente para ele, porque ele acredita. Se ele acredita, se ele concorda, é porque então deve ser o suprassumo filosófico, então deve ser então irradiado. Então nós vamos vendo os movimentos da vaidade, do orgulho, que vão trazendo para a comunidade complicações. Então nós aqui, quando estudamos Gênesis e Apocalipse, que temos estudado, estudamos com firme apoio na codificação, primordialmente, que esse também era o trabalho do Honório Onofre de Abreu, que é o autor desses estudos que nós buscamos compartilhar, e Emmanuel e André Luiz, que em nada diminuem a obra de Kardec, pelo contrário, ajudam-nos a clarear certos pontos sintéticos. De acordo, amigos? Comentários? Sem comentário, então vamos em frente. Então, à medida que o nosso conhecimento vai adentrando, que é o diálogo com Deus, e disse Deus, sendo construído na intimidade, os nossos próprios reflexos nas interações com o próximo, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, vão apontando para nós o campo do trabalho. A pauta particular do trabalho de domar as inclinações más. Por isso que o contato social é importante. Aquele que se isola, o eremita do deserto, ou aquele que vai para o alto do monte, ele permanece em flor de lótus, ele não vai evoluir como ele pensa que vai.
Porque é na interação com o próximo, o contato social, meus amigos, que nós vamos vendo os nossos defeitos sendo apontados e emergindo. E aí nós vamos fazendo o cotejo e vamos fazendo o burilamento. Então, o Tibete para cada um de nós hoje é o ônibus lotado, é o metrô apinhado, é o trânsito caótico. Embora nós aqui, por causa da pandemia, não possamos entrar no transporte coletivo aí, porque é uma temeridade. Devemos ficar aí resguardados, não pelo temor da morte, que nós aqui não tememos mais a morte, porque nós espíritas somos, nós que lidamos com a mediunidade, inclusive já temos as provas insofismáveis, indubitáveis da realidade espiritual, além das provas que nós estudamos nos clássicos da doutrina espírita. Os trabalhos de William Crookes, por exemplo, com a médium Florence Cook, que proporcionava a materialização do espírito Kate King, amplamente estudado por William Crookes, grande físico inglês. Então, como se não bastassem essas provas, nós que lidamos no campo da mediunidade há particularmente 44 anos, praticamente, temos as provas já com tranquilidade, pelos fenômenos que nós presenciamos ao longo desse tempo. Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então disse Adão, isso é um diálogo, meus amigos, é um diálogo na consciência. Quando nós fazemos alguma coisa equivocada e buscamos no diálogo interior justificar. Estamos conversando ou com os espíritos nobres que nos assessoram ou com aqueles complexos que nos ajudaram a ir pela senda complexa. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A mulher que me desse por companheira, já estudamos anteriormente que a mulher aqui é o sentimento identificado. Por que estamos dizendo isso? Porque até as faixas, aquelas existências em que a razão se abre e nós identificamos pensamento e sentimento, até esse momento, pensamento e sentimento formavam um bloco indissociável no sentido de que nós não conseguíamos identificar que havia dois componentes. Sentíamos, mas não sabíamos por que sentíamos. Tem uma ideia? Com a abertura da razão gradualmente, lá nas faixas bem adiantadas do pensamento contínuo, de 40 mil anos para cá, um processo lento, plenamente maduro há 6 mil anos atrás, para a identificação dos conteúdos, porque a partir desse momento, 6 mil anos para cá, nós começamos a ter os filósofos gregos identificando os conteúdos. Não é isso? As categorias de Aristóteles, por exemplo, as ciências, significando, meus amigos, o movimento da identificação das coisas. No campo psicológico, no campo filosófico e no campo material. Então, só a partir daí nós conseguimos... Preste atenção, meus amigos. É só a partir daí que o espírito pode distinguir entre o bem e o mal. Até esse momento, o espírito vem seguindo a evolução natural
Perceberam a situação? Nesse momento, o espírito segue a evolução natural, ele vai seguindo os seus instintos que ele traz dos tempos ancestrais, naturalmente, nas buscas. Lentamente, a consciência vai emergindo, o pensamento nítido e claro vai emergindo. Então, nós começamos a identificar, olha só isso que eu estou sentindo aqui, que interessante. É assim que funciona. Aí os elementos querem que chegue num determinado momento, para tudo, Deus chega com a bandejinha de frios, escolhe aqui, você quer o caminho do bem ou quer o caminho do mal? Isso aí, meus amigos, isso é coisa pro jardim da infância. Então, vamos lá. Então, a mulher que me desce por companhia, o sentimento que emerge, que foi identificado, meus amigos. Mulher. Deu até nome, Eva. O nome podia ser ciúme, inveja, vaidade, cobiça. O nome é simbólico. Cada um tem um nomezinho. Então, para poder combater más inclinações, eu preciso identificar más inclinações, saber que são más inclinações. Por quê? O outro problema é que nós chegamos na casa espírita e aprendemos lá o dístico. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e por domar as inclinações más. Tudo bem. Domar as inclinações más. Então, aí nós vamos fazer o trabalho de identificar as inclinações más. Leva tempo. Até que a gente concorde que elas são inclinações más, meus amigos. Por quê? São os nossos desejos em buscando atendimento. Então, nós temos que despertar para certos para quê? E concordar que certos tipos de desejo que nos dão prazer, alegria, primeiro, são inclinações más, e segundo, devem ser alterados. Então, não é um trabalho automático. Tem gente que acha que entrou na casa espírita, ouviu fora da caridade da salvação, domar as inclinações, mas ele acha que vai sair dali já anjo. E vai já sair operando. Aí ele começa a fazer visita aos coitadinhos e acha que já é um santo. Não é assim que acontece? Aí, quando ele toma o primeiro tombo natural da caminhada, ele entra em depressão, em angústia, porque eu achava que eu já era um espírito superior, tal. Então, vamos ter cuidado, meus amigos. O processo não é fácil, não é lento. E esse tombo... Continua? Esse tombo ele pode ser bem mais rápido que a gente imagina. Tem um dos livros do André Luiz, a família está na casa espírita, eles saem da casa espírita, no portão já volta o tumulto todo de sentimento, de discórdia que havia, aflorou tudo logo ali. Exato. Então, por isso que tem que ter calma. Natural. Nós temos que ter calma, paciência. Aí o elemento não quer ver televisão mais, não quer nem ver futebol, ele não quer ir no cinema. A mulher chamou para ir tomar uma cervejinha, ele não pode. Não posso mais, que agora sou espírita. Ora, meus amigos, o negócio não é assim, não. Ô, Regina, pode falar. Você levantou a mãozinha. Ô, Júlio, tá me escutando? Aqui em casa, meu vizinho aqui tá com a música alta. Eu não sei se vai interferir. Esse sentimento, ele é bem rasteiro no início, né? E só a partir do momento que a gente vai desenvolvendo as nossas percepções ligado com o mais alto, é que vai transformando, né? No início é bem rasteiro, não é? É onde a gente leva esses tombos, né? Lógico. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor uma criatura que numa existência anterior foi puritana, foi moralista, certo? Juíza do próximo.
na pauta da condenação. Vamos supor que ela fosse uma religiosa ferrenha e saía condenando, por exemplo, as irmãs prostitutas. Esses movimentos tristes que nós vemos aí no mundo. Aqui nós estamos lançando uma hipótese, tá? Porque tem pessoas que estão na prostituição, meus amigos, são espíritos novos. Os filhos estão passando fome, o que eles vão fazer para alimentar? O marido abandonou. O que elas vão fazer, meus amigos, para poder alimentar as crianças? Certo? Então, o que acontece com essa criatura, essa religiosa ferrenha na próxima existência? Ele nasce numa condição difícil, para poder abater o orgulho, a soberba, e invariavelmente, eu falo para vocês, porque isso os espíritos aqui dizem, invariavelmente, na situação de pobreza, ela vai transitar para o terreno da prostituição. Para quebrar o orgulho. Para quebrar a vaidade, o puritanismo. Certo? Quebrar o puritanismo. O problema, meus amigos, não está no ato, está na intenção. A gente lê isso no livro dos Espíritos aqui, entra por aqui, sai por aqui. Deus não olha, julga o ato, ele julga a intenção. Então, o espírito novo, ou o espírito que está na situação de expiação nesse terreno, certo? Vamos supor que a mulher está na situação difícil aí, está na prostituição, tem lá 3 filhos, o marido abandonou. Aí vamos supor que alguém fazendo a campanha do quilo ali no bairro, entrega para ele aquelas mensagens, avisando que vai ter campanha do quilo, põe o endereço do centro. Vamos supor que ela vai, então, resolve lá no centro, numa reunião pública lá, tá? Aí a palestra, vamos supor que seja sobre prostituição. Ela vai ter aquele choque, né? Aí vamos supor que ela procure lá o alimento fraterno. Aí ela pega lá um elemento moralista. Ó, você precisa sair da prostituição, não está de acordo. Certo? Aí ela sai. Vai arrumar emprego? Ele vai arrumar um emprego para ela? Ele vai ajudar a criar os 3 filhos? Então, o que acontece, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que isso acontece conosco, tá? Acontece conosco, de uma forma que a gente nem percebe. Nós estamos na caminhada natural da vida, conhecemos a doutrina espírita, às vezes a gente tem uma atividade que não é a mais recomendável. Aí o elemento, porque ele entrou na casa espírita, alguém aconselhou, ele resolve que ele tem que mudar. E vamos imaginar o seguinte, nós entramos dentro de um túnel, tá? O túnel tem o seu percurso natural, não tem? A entrada e a saída. Mas vamos supor que lá no meio do túnel eu resolvesse querer explodir o túnel, que é para sair mais depressa. O que vai acontecer? Não vai aumentar o problema? Aí deixa eu detonar esse túnel aqui, que eu quero sair agora. O que acontece, meus amigos? Problema maior, não é isso que acontece? Então, o elemento dessas circunstâncias, o que ele vai fazer? Começa a orar pedindo a Deus ajuda para que surja uma oportunidade de trabalho e ele possa mudar a dinâmica. Então, se nós, meus amigos, vamos supor que nós aqui estamos lá no acolhimento fraterno na Casa Espírita e chega uma irmã nessa situação, pedindo conselho, o que nós vamos falar para ela? Perceberam? O que nós vamos falar para ela na pauta do bom senso? Está sobrando emprego no Brasil? Não está sobrando emprego no Brasil. Você vai dar emprego para ela na sua casa, nem que seja de doméstico, para ajudar os 3 filhos? Você também não vai fazer isso. Vai? Não vai. Não é? Então, o que você vai aconselhar para ela? Minha irmã, vamos orar, você vai orar, pedindo a Deus ajuda, para lhe indicar um trabalho, até que você possa sair. Vocês estão entendendo, meus amigos? Senão joga a criatura numa situação que ela pode até cometer suicídio. Olha a nossa responsabilidade. Não é? Então, meus amigos, nós temos que ter calma, muita paciência, muita consciência,
muito cuidado, muito zelo no trato com o próximo. Principalmente zelo. Não é para assustar, não, meus amigos, mas a gente tem que ter esses cuidados, viu? Porque nós podemos levar as pessoas a uma situação muito mais difícil do que nós imaginamos. Alguém quer trazer algum comentário? Ô, Júlio, Diga aí, Júlio. Eu acho que isso que você falou é extremamente importante, mas eu acho que até conosco mesmo nós temos que ter esse zelo. Porque se eu começar a querer fazer as coisas, estudo a doutrina e vou querer fazer a doutrina ferro e fogo, às vezes eu não estou preparado para isso, eu também não vou aguentar. Exato. Então tem que ser com muita calma e muito pensar com muita calma e pedir muita ajuda a Deus. Lógico. É lógico, gente. Porque a situação não é fácil, não é brincadeira, não. O mundo aí, o mundo, olha como o mundo está. O Brasil aí com suas dificuldades. Atualmente, nós estamos batendo na porta de 2.000 desencarnações por dia. Porque não houve zelo. Não houve zelo governamental, não houve zelo de Estado para com os cidadãos que formam o Estado e que são a razão de ser do Estado existir, são os cidadãos. Para que existe o Estado se não é para zelar pelo cidadão? Se o Estado não pode zelar pelo cidadão, para que existe Estado? Nós estamos tendo essas oportunidades aí de identificar o bem e o mal da sociedade. E nós buscarmos consertar no momento apropriado, que é quando nós vamos lá na sessão eleitoral depositar o voto. Que aí é cada um de nós, não é espírito, não é médium, não é palestrante, não é presidente de centro, que tem autoridade e autonomia para entrar no campo do livre-arbítrio de cada um de nós. Porque no movimento espírita está acontecendo isso. Já disse e vou repetir, patrulhamento ideológico. Tem acontecido isso. Nós estamos no contexto da sociedade. Como vamos mudar a sociedade? Porque o trabalho do Espiritismo no mundo é para mudar a sociedade, transformar o mundo de expiações e provas em um mundo de regeneração, onde haverá riqueza, educação, saúde, trabalho para todos. Não só para uma certa classe dominante, não. Porque tem estudos aí, que hoje tem saído esses dias aí, que os ricos ficaram mais ricos durante a pandemia e os pobres mais pobres. Então a desigualdade aumentou, não diminuiu. Então, para os místicos de plantão aí, que ela vê que vamos sair da pandemia, vai ser outro mundo, não vai ser outro mundo, coisíssima nenhuma. Já está sendo um mundo pior, infelizmente. Está sendo um mundo pior. E se ninguém concorda com isso aqui no Brasil, precisa rever seus pontos de vista. Porque quando os espíritos dizem que é preciso que o mal chegue ao máximo para que sintamos a necessidade de mudança, é esse momento. É o que estamos presenciando, o mal chegando ao máximo. A falta de empatia, a falta de compaixão, a falta de piedade, a hipocrisia, o moralismo, o patrulhamento de consciências, a confusão no movimento espírita, que é a nossa seara. Tudo isso está acontecendo aí, por quê? Porque nós mesmos fomos os descuidados.
Então, zelamos pelo nosso próprio avanço intelecto-moral e estamos lidando agora com a situação para sanear. Diga lá, minha amiga Kátia. Abre o som. Ô, Júlio, é isso que você está falando. Outra coisa que eu tenho visto, e nesses dias que passaram aí, eu percebi também, e eu tive conversando, que mesmo nós que estamos dentro das casas espíritas, ou estamos estudando, e a gente tem contato com os irmãos, assim, mesmo virtualmente, muitas vezes as pessoas ficam com vergonha e ficam intimidadas de falar aquilo que está passando com elas, porque os expositores ou as pessoas que, sei lá, que já estão mais tempo, né, no espiritismo, ficam falando que o espírita já sabe de tudo, ou seja, já tem as ferramentas e que tudo é mimimi. Então, eu tive uma experiência nesses dias que passaram que realmente não é assim. Tem pessoas no nosso meio que não estão expondo aquilo que sentem, aquilo que está acontecendo com elas, justamente por causa disso, pela maneira em que as pessoas falam no espiritismo, que a gente já tem ferramenta, que isso, que aquilo, mas realmente a gente não está vendo. A gente precisa perceber, escutar como que a pessoa fala e o que está se expondo, a maneira que ela está falando, a maneira em que ela está mostrando suas afeições e tudo isso, e perceber que essa pessoa não está bem. Isso é um e movimento. A gente não faz isso, a gente passa por cima, porque se a pessoa ri, a pessoa está alegre, a pessoa está tudo bem, a gente não percebe. Eu acho que isso também é uma grande falha nossa. Esses são os trabalhos da identificação, da complicação da nossa intimidade, do relacionamento com o próximo. E é o desafio, né? Porque quem mostra que nós estamos nus são os sentimentos. Nossos sentimentos mostram a nossa nudez, ou a nossa vestimenta mais adequada. O que nós irradiamos para o próximo no contato social aponta a carência ou aponta a vitória. Então disse Adão, no versículo 12, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então o sentimento, o desejo colhe o fruto de uma determinada árvore e traz para a razão. A razão, que é a vigilância no campo interior, que está potencializada pelo conhecimento espírita, a razão, então, vai identificar o conteúdo, o bem e do mal, para a seleção e operação segundo a nova proposta. Me dá só um minutinho. Então, são movimentos interiores, na pauta de cada um. Então, o movimento espírita, ele reflete o somatório de nós elaboramos no movimento espírita. Então, nós, por exemplo, temos aquela tendência atávica de endeusar as pessoas. Então, nós idolatramos os médiuns. E tudo que vem da lavra de determinados médiuns é tacitamente aceito como sendo de cunho certo? Então, nós vamos tendo aí as complicações em função do nossa própria do componente psicológico. Nós temos esses problemas que a Kátia elencou e temos os problemas na seara mediúnica. Nós temos um livro hoje aí, para o qual muita gente está batendo palma, porque é o médium oficial,
infalível do momento, porque o médium oficial infalível, anteriormente, era Francisco Cândido Xavier, que desencarnou. Agora o posto está tomado por outro, ocupado por outro. Então, no livro recém-psicografado, nós vamos encontrar pérolas como os espíritos nobres recomendando aos brasileiros fazerem uso dos tratamentos preventivos para a Covid-19. A ciência já afirmou que não existem, mas os tratamentos preventivos são o uso de máscara, distanciamento social, e não fazer aglomeração, higienizar as mãos. O tratamento preventivo é esse, certo? Mas o espírito dá aquele cunho, ele não especifica o que, porque um espírito nobre, se fosse mesmo trazer esse tipo de conteúdo, ele iria dizer, não, vamos fazer o distanciamento social, que é o que as autoridades estão pedindo, a ciência recomenda. Não, mas o espírito vai naquela pauta de trazer uma frase sem definição, porque depois ele pode, não, se o espírito quiser dizer isso, não. Balela, isso é trabalho de espírito pseudo-sábio, que quer enganar. Não satisfeito, o espírito vai dizer que o vírus parece ter sido manipulado em laboratório por um determinado país ateu que tem sonhos de hegemonia. Então, o livro, todo ele na pauta de uma certa teoria de conspiração anti-ciência, na contramão do que a ciência já sabe sobre o vírus, numa linguagem, inclusive, que desqualifica um certo país ateu, coisa que os espíritos superiores jamais fazem e fariam, atacando toda uma coletividade, como se toda aquela coletividade estivesse fora dos braços de Jesus, que Jesus estivesse ali abandonado aquele país à própria sorte por ser ateu e depositado todos os seus ovos bonitos na cesta chamada Brasil, coração do mundo, pátria evangélica. Então nós temos isso hoje no movimento espírita. E vai você lá fazer uma crítica pertinente, ponderada, sobre o tal livro no grupo dos seguidores, para você ver o que acontece. Como você será recebido pelos espíritas. Então, aqui eu falo isso porque esse aqui é o momento. Essa minha sala aqui, ó, meus amigos, vão me desculpar, essa sala minha aqui, sala de livre pensador. É para nós levantarmos mesmo a dificuldade. Colocarmos o dedo na ferida. Porque nós mesmos que causamos isso. Nós mesmos que causamos isso quando nós endeusamos os médiuns, palestrantes, nós só convocamos para as palestras determinados elementos, porque o fulano tem uma ficha, tem um currículo vitae, que lhe dá autoridade sobre os demais mortais que estão ali buscando conhecimento. Então, ele está no patamar, no panteão do Olimpo, acima. Então, nós vamos dando só, incensando as personalidades, insuflando os egos. Eles se consideram infalíveis. O que sai da lavra da psicografia, então, meus amigos, muito cuidado. Muito cuidado, porque nós estamos passando o recibo para complicações no movimento espírita. Passando o recibo. E vamos descaracterizando a seriedade do trabalho de Allan Kardec, adotando sem critério determinadas práticas, determinados posicionamentos filosóficos no campo espírita, descaracterizando o Consolador prometido. E nós poderemos não ter tempo
de voltar para consertar aqui na Terra. Então, o nosso trabalho aqui, quem te mostrou que estava nu, está na pauta do que estamos falando. Nós estamos tratando aqui, meus amigos, das veias abertas do movimento espírita. Estão aí expostas, com suas dificuldades, complicações, e que nós aqui estamos trabalhando no campo do autoconhecimento, para que, pelo menos, nós que aqui estamos quebrando a cabeça para estudar Gênesis e Apocalipse, que nós, pelo menos, não sejamos causadores de confusão no movimento espírita. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça.